Primeiro falar, pedir a Deus a bênção para todos aqueles que marcaram minha vida. Não dá para falar o nome de todo mundo, né? Primeiro essa comunidade, né? O padre Valdemir, inclusive chegou agora há pouco aí, ele lembrou 41 anos que eu estou aqui. Cheguei aqui menino, né, jovem. Nesses 41 anos que eu faço parte dessa comunidade, 10 deles foram como diácono. Acho que só por aí tentar falar mais alguma coisa sobre o que a comunidade é para mim é muito difícil. Foi aqui que eu recebi os meus sacramentos do crisma, foi aqui que eu conheci a Meire, aqui eu me casei, nessa comunidade que nasceram os meus filhos, Ana Beatriz e o Guilherme. Foi aqui que eles se batizaram, foi aqui que eles fizeram a Eucaristia, receberam o crisma. O que falar da importância de vocês todos para a minha vida? Não há palavras. Rezo como sempre, peço como sempre, para que Deus abençoe todos vocês. Já falaram os grandes homens da igreja, os grandes pensadores, que se não fosse o povo de Deus, os bispos, os padres, os diáconos, pensando dentro dos ministérios ordenados, não existiriam mais. Eles estão aí porque o povo de Deus é muito bom. O povo de Deus os acolhe. O povo de Deus os perdoa pelos seus erros, pelas suas maluquices, pelas suas ideias, às vezes, teimosas, que todos nós temos e que às vezes a gente acaba até machucando e ferindo a comunidade. Mas a comunidade é portadora do amor de Deus e que sabe perdoar e amar os seus ministros, os seus pastores. Que Deus abençoe muito vocês. Muito. Pensando ainda nas pessoas, né, falei da comunidade, eu não podia deixar de pensar na minha pequena comunidade, na minha família doméstica, pensando pelos meus pais, pelos meus irmãos, pelas minhas cunhadas, meus sobrinhos. Então, nessa mesa pensei e lembrei tanto do meu pai. A última vez que meu pai conversou comigo, já antes de ele entrar em coma, quando ele disse para mim assim, ao lado, lá no hospital, eu estava começando o primeiro ano de faculdade, tinha feito o meio ano de propedêutico, que é um tempo de preparação, e a última vez que eu conversei com ele, ele perguntou: e aí, filho, como é que está lá? Eu disse: assim, pai, está difícil. Eu tenho que estudar, são 5 longos anos, e a última palavra que ele me disse foi essa: não desista. Nunca mais ouvi a voz do meu pai, mas essa palavra dele até hoje, para mim, nunca mais esqueci. Lembrando da minha família, da minha mãe que aqui está, a minha primeira grande catequista, hoje eu acredito aquilo que eu acredito, porque ela foi a primeira que me ensinou a rezar ao pé da cama, que me ensinou a ser uma pessoa temente a Deus, e ela está aqui hoje rezando comigo. Penso na minha família, na minha esposa e nos meus filhos. E novamente aí não há palavras para agradecer a Deus a tudo bom que Ele me deu. Uma santa esposa, santos filhos, lutando pela vida, caminhando, construindo os seus projetos de vida. E falo para vocês que Deus é tão bom, que desde o momento em que essa família, pequena família, foi constituída, Ele nunca nos abandonou. Nunca. Nunca. Prova disso é isso que hoje nós somos. Aquilo que temos, aquilo que acreditamos. Rezo também todos os dias para que sejamos realmente uma verdadeira família. Também cheia de defeitos,
cheio de coisas que não são perfeitas, porque Deus ama o homem imperfeito. Deus ama o homem que luta no seu dia a dia para construir a sua verdade e a sua história. Pensando ainda nas pessoas tão importantes na minha vida, não poderia deixar de me lembrar dos meus irmãos ordenados, aqueles que estão próximos, que são muito importantes para mim. Nessa liturgia eu lembrei muito dos padres que aqui passaram, que foram importantes também na minha vida, estou aprendendo também a viver e a trabalhar na comunidade. Lembrei do Padre Manuel, lembrei do Padre José Roberto, lembrei do Padre Anderson, que agora está conosco aqui, que me ajudaram muito na sua forma de ser cada um do seu jeito, a ser e a procurar ser um bom diácono. Eu não poderia deixar de esquecer de falar, de citar o Padre Valdevir, o meu orientador, o meu orientador vocacional, aquele que me chamou e que me encaminhou para o diaconato, aquele que me casou, aquele que me puxou orelha até hoje, que dá umas broncas doídas muitas vezes, mas que representa e que expressa aquilo que ele sente por mim, o seu zelo, o seu amor, a sua ânsia, o seu anseio, e procuramos viver o mais próximo possível daquilo que Deus espera da gente. Agradeço de coração ao Padre Valdevir, rezo também muito por todos os pais dele, de uma forma toda especial, para que ele, também há tanto tempo nessa comunidade, batendo também nos 41 anos, possa também, como pastor zeloso, continuar à frente dessa comunidade, e que essa comunidade reconheça e valorize e saiba amá-lo, porque a vida de uma pessoa ordenada é uma vida difícil, não é uma vida fácil. O diácono tem a graça de Deus, por isso que eu falo que os diáconos são muito especiais e Deus é muito bom com eles, porque Deus os coloca para o serviço da comunidade, para a igreja, mas Deus os preserva com a sua família, com esposa e filhos, né? O único desafio do diácono é medir. E nessa medição de ações, muitas vezes ele falha um pouquinho com a família e falha um pouco também com a sua comunidade. Peço perdão agora para a minha família, peço perdão para a minha comunidade, quando eu não consigo ser um verdadeiro, um completo pai, por não saber às vezes discernir, elencar e valorizar as coisas nas suas ordens certas. Agora o padre, o sacerdote, ele não tem a sua família. A sua família é a comunidade. Por isso precisamos estar muito atentos, com o coração aberto, para que possamos ver tudo isso. Lembrei também nessa celebração, né? Vocês vão para nós, como ele lembrou de gente, né? Lembrei muito. Pelo meu grupo de diáconos que foram ordenados junto comigo, e hoje eu até, para o grupo de diáconos da diocese e para os ministros aqui da comunidade, eu fiz questão de lembrá-los e de até colocar uma foto deles. Nós fomos em 10 ordenados. Desses 10 ordenados, 2 já estão lá ao lado de Deus, né, rezando por todos os diáconos da diocese e com certeza rezando por mim. Um outro diácono, né, está hoje trabalhando lá no sul do Brasil, na diocese de Montenegro. E os outros 7 estão aqui em São Paulo, cada um na sua comunidade, cada um na sua região, também encontrando os desafios. Peço para que vocês rezem muito nas suas orações, pelos todos os diáconos do mundo, pelos diáconos da diocese, e eu sei que vocês rezam pelo vosso diácono. Vocês bem sabem também que o diácono é um servidor da igreja. Com certeza um dia eu estarei sendo chamado pela igreja para um outro serviço, de uma outra comunidade, não sabemos o destino e a ação da igreja. Para mim vai ser um momento muito difícil, porque ficar longe de vocês um dia, espero que seja muito longe, demore muito tempo, mas para mim vai ser difícil, porque eu posso falar com toda sinceridade, com toda a presença de Deus nessa celebração e no nosso relacionamento. Eu amo todos vocês. Peço por fim a vossa oração, pela minha perseverança,
pela minha autenticidade de vida, pelos meus compromissos, para que eu seja um verdadeiro servidor. O Padre Anderson, na sua homilia, colocou com grande propriedade na sua reflexão realmente aquilo que precisamos. Quando nos sentimos inúteis, quando nos sentimos falhos, quando vemos o povo de Deus não assumindo de uma forma total o seu ministério, a sua vida, quando a gente sente o povo de Deus desanimado, ainda mais nessa época tão triste que estamos vivendo no país, a gente também se abate. A gente também fica pensando muito se nós estamos também falhando, não transmitindo para o coração do povo de Deus a sua palavra, que é esperança, que é vida. Nós também nos sentimos também muitas vezes fracos, sem esperança, sentindo muitas vezes como se estivesse faltando algo. Mas Deus nos faz presentes juntos para que uns consolemos aos outros, para que uns animemos aos outros. E, portanto, que Deus me dê a graça de, como diácono, e essa é a função do diácono, animar a sua comunidade,